Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Raiz. Hoje nós vamos falar sobre intubação e mais especificamente nós vamos falar sobre intubação no Brasil. Como é que em terras tupiniquins tem rolado as intubações, o que tem rolado de certo, de errado, de mais legal, de menos legal. Mas para falar sobre isso, antes de mais nada, deixa eu introduzir ela, a primeira, única nossa co-host, Luísa Brown. Seja bem-vinda, Lu. Fala pessoal, vamos para mais um, né, Léo? Vamos para mais um, hoje estreando os novos estúdios que ainda não estão nem 100% programados, não estão nem 100% terminados aqui do Emergência Raiz. A gente já está em um cenário novo, esse cenário que vocês estão vendo aqui, para quem está vendo, quem está ouvindo, está só ouvindo, mas para quem está vendo, nós estamos com um cenário novo, esse cenário novo ainda vai melhorar, vai chegar coisa aqui para gente, mas para não deixar vocês sem episódio, a gente já está gravando. E hoje nós vamos falar sobre intubação no Brasil. Especificamente, esse tema voltou por causa do estudo Barco, que foi recentemente publicado, né, Lu? Lembrando, né, Léo, um estudo oficialmente brasileiro, o estudo Barco, e não menos importante, mas um estudo brasileiro publicado em inglês, né, Léo? É verdade, o estudo 100% brasileiro, foram feitos acho que 17 ou 18 centros, estudo já reconhecido internacionalmente, citado, mas publicado em inglês, o que a gente faz essa ponte agora, essa brincadeira, para falar do nosso patrocinador. Hoje estamos com um episódio... Sempre com a gente, né, Léo? Aprender sobre o estudo Barco, que no Pod Raiz é muito bom. A gente está feliz que vocês estejam aqui com a gente, mas o que é mais legal do que ouvir o Barco no Pod Raiz? Ler na íntegra e ler com a ajuda da Smart Fluency, né? Smart Fluency apoiando a disseminação de bons estudos de qualidade no Brasil, apoiando o nosso podcast. Muito obrigado. Se você não conhece a Smart Fluency, vai lá no link da bio deles, lá tem oportunidades, inclusive com bolsas de até 100%. Vamos lá, Lu. O que é o estudo Barco? Como é que a gente intuba no Brasil? Exatamente de onde nasceu o Barco? Me conta isso aí. Cara, a história, Léo, do nosso consagrado Ian é que surgiu numa conversa de plantão, assim como a Emergência Raiz, né? Sim. Uma conversa de corredor. Eles tiveram a ideia, eles sentiram falta de entender um pouco o perfil dos nossos pacientes nas emergências brasileiras. A gente tem muita referência europeia, referência norte-americana sobre intubações, sobre departamento de emergência, mas eles sentiam falta de se apoiar em evidências para intubar pacientes de forma segura, dentro da emergência, mas a cara do Brasil. E aí vem o estudo Barco fazendo essa referência aí às nossas emergências, as emergências brasileiras. Foi um estudo que envolveu 4 regiões do Brasil, foi multicêntrico. Para quem não sabe qual é o Barco, a gente super recomenda que você pesquise, tá free, tá de acesso livre, para isso precisa saber inglês, mas... Publicado esse ano, né, 2025. Publicado esse ano. Quentinho. Agora é abril, se eu não me engano, saiu o Barco. Foi abril de 2025. Abril de 25. Mas foi um estudo multicêntrico feito em 17 ou 18 departamentos de emergência no Brasil, e que buscou avaliar, não foi um estudo de intervenção, eles não tinham um caso, uma intervenção para ser feita, para testar nada, era um estudo observacional que buscava avaliar como que a gente no Brasil está intubando. E, cara, além de ser multicêntrico, foi bem legal que conseguiu, não foi aquela coisa assim, multicêntrico restrita às grandes capitais, a São Paulo. Foi um estudo que pegou 4 das 5 regiões do Brasil, se eu não me engano, só a região norte, que não teve nenhum representante, mas teve Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. E foi esse estudo observacional. E no estudo, o que eles procuraram saber? Quem intubava, como intubava, que drogas usava para intubação, que drogas, quais eram os efeitos adversos, se usava bugie, se usava fio-guia, se usava alguma outra coisa, quais eram os efeitos adversos que isso tinha, se tinha efeito adverso relacionado ao procedimento ou não. E, cara, muito legal o resultado publicado, já bastante citado Brasil afora. E, particularmente, eles procuraram ver, além da técnica,
a associação com 3 eventos peri-intubação que eles estavam avaliando ali. Basicamente eles avaliaram a estabilidade hemodinâmica nesse contexto então, de intubação. Se alguma técnica, se alguma coisa da intubação estava associada com estabilidade... A hipóxia. E a própria parada cardíaca peri-intubação, né? Eles excluíram os pacientes que foram intubados durante a parada cardíaca, mas os que apresentaram esse desfecho nos 30 minutos ali, daquele peri-intubação, também entraram como evento adverso grave, né? E os resultados foram... eu diria assim... Não vou falar a palavra assustadores, mas são resultados que trouxeram pra gente... Pelo menos trouxe para mim, sabe, Lô? Uma pulga a mais atrás da orelha sobre a intubação no departamento de emergência. A gente sempre soube que a intubação no departamento de emergência não era um procedimento inócuo. Isso acho que ninguém tem dúvida. Mas a mortalidade em 28 dias foi uma coisa que eu sinceramente esperava que fosse um pouco menor. Eles tiveram 45% de mortalidade em 28 dias. De todos os pacientes do Brasil, considerando que o barco seja bem representativo do Brasil, de todos os pacientes do Brasil que foram intubados de emergência, em 28 dias, 45% estavam mortos. Esse é um dado que doeu. E um outro dado que chamou muita atenção, Léo, nesse estudo, e a gente está citando o estudo, gente, mas muito além do estudo, né, que a gente quer abordar um pouco esse tema, que já foi um tema de podcast nosso, mas para dar a devida importância, 1 a cada 3 pacientes tem evento adverso durante a intubação. Então, esse número assusta ainda mais, né? Pois é, assim, dados reais brasileiros quentes, pós-pandemia, que a gente tem efeitos adversos, tem complicações de hipóxia, instabilidade hemodinâmica ou PCR em 1/3, isso imediato, a complicação imediata. 1/3 já de cara, naqueles 30 minutos peri-intubação, apresentam hipóxia grave, instabilidade hemodinâmica grave ou PCR, parada. Isso já é muita coisa. E se a gente estende esse prazo de 30 minutos peri-intubação para 28 dias, 45% morrem. É algo que a gente precisa ter muito em mente toda vez que a gente vai intubar um paciente, tanto pela decisão de intubar, quanto pela decisão da melhor maneira e melhor momento e melhor técnica de intubação, né, Lu? Essa semana agora, Léo, eu dei uma aula sobre isso, né, sobre intubações aí para a turma do internato de clínica médica, de uma faculdade aqui que eu até formei nessa faculdade, né? E a gente estava comentando exatamente sobre isso. A importância não só da laringoscopia, né? A gente postou aí que qualquer macaco intuba paciente. Isso é de fato. Quando a gente entende a intubação dentro do contexto e dentro desse cenário, o estudo barco ajuda a gente a visualizar isso, nessa laringoscopar e manejar a via aérea e manejar junto com ela todos esses eventos adversos. Então, o que a gente quis trazer nesse podcast para vocês é entendendo um pouquinho como que isso muda, até a forma como a gente enxerga esse procedimento, né? Intubar não é só passar o tubo entre as cordas vocais, não é só o momento da laringoscopia e passar o tubo entre as cordas vocais. Intubar tem antes, tem o durante, tem depois. É igual fazer amor, não é só o momento ali do vamos ver, tem preliminar, tem o durante e tem o depois. Você tem que fazer o serviço completo, pelo amor de Deus, gente. Então, assim... a gente vem com esse episódio, com esses dados do barco, e eu queria mandar um abraço para o Dr. Ian Ward e companhia, maravilhoso, né? Foi o capitão do barco, foi a tese de doutorado dele. Mandar um abraço para o Júlio Alencar, que foi foi o orientador de doutorado do Ian, e para todos os autores e coautores do barco. Só os feras, né? Só fera, só a elite da emergência no Brasil. Mas esses dados que trazem a gente reforçar aqui no episódio, eu acho que foi por isso que eu e você, a gente estava conversando antes, por que fazer esse episódio, reforçar algumas coisas que são muito importantes, tanto na decisão de intubar, quanto na técnica, quanto em tudo isso. Decisão de intubar é aquele clássico, né? A gente vai intubar por falha na proteção de via aérea, lembrando que rebaixamento de nível de consciência não é sinônimo de falha na proteção de via aérea. A gente vai intubar por
insuficiência respiratória, que não responda a outras medidas, e a gente vai entubar por evolução desfavorável, a expectativa de evolução desfavorável da enfermidade. Por exemplo, um queimado que você tem expectativa que vai evoluir desfavoravelmente quando se você não entubar agora, daqui a pouco a via aérea vai fechar por edema e você vai ter que entubar numa situação pior lá na frente, então a gente opta por entubar logo. Essas são as 3 grandes indicações: insuficiência respiratória, falha na proteção da via aérea e expectativa de evolução desfavorável. Mas uma vez que você está frente a uma dessas, a gente tem que ver se esse paciente é um bom candidato, se eventualmente esse paciente não poderia ser resolvido com VNI, ou se não seria candidato a um manejo não invasivo, paliativo da dispneia. Mas feito tudo isso, não resolveu com VNI, não resolveu com manejo não invasivo, a gente tem que passar para a intubação propriamente dita, a gente decide pela intubação propriamente dita. E aí, Lu, a gente tem técnicas e medidas que a gente pode abrir mão, pode fazer para tornar esse procedimento mais seguro, né? Sim, eu acho que o nome barco não vem daí, mas eu acho que está todo mundo no mesmo barco, né, Léo? Essa é a grande questão. Então, o nosso público está nesse barco, é quem trabalha e quem está de frente nessa porta, né, de pronto-socorro e pode estar diante de uma intubação. Então, eu acho que traz a importância da decisão correta, que foi o que você disse, né? A laringoscopia é um fator protetor, você entubar na primeira tentativa, ótimo, maravilha, mas não é só isso. E a parte do manejo da via aérea em si, né, depois de uma boa indicação e pensar nessa laringoscopia direta com boa técnica, e por isso que a gente frisa a importância do que a gente faz, né, a importância da emergência raiz, a importância dos nossos cursos, a importância do treinamento prático e técnico, e aí a gente entra na parte que desse preparo, né, desse planejamento dessa via aérea. Vamos falar de técnica, Lu. Assim, eu tô numa UPA, eu tô num lugar que não tem nem tanto recurso assim. O que eu posso fazer para melhorar a minha técnica de intubação, de modo a diminuir as chances desses efeitos, desse 1/3 de complicações nos 30 primeiros minutos, de melhorar minha técnica de intubação, de modo a diminuir essa mortalidade em 28 dias? O que eu posso fazer? Assim, por onde eu começo? Eu acho que os 7 P's é um bom começo. A gente já citou essa sequência. A gente não gosta de protocolos, mas os 7 P's ajudam. E eu acho que, comentando um pouquinho deles, preparação é a primeira coisa. Então, estar preparado para lidar com uma via aérea, e muitas vezes uma via aérea difícil, pensando no nosso contexto, né? Então eu destacaria a preparação, Léo. Eu destacaria uma pré-oxigenação boa, a gente falou da VNI, a gente falou de outras opções que tem na medicina de emergência também, do próprio catéter nasal alto fluxo, né? Só te interrompendo, Lu, lembrar de preparação, gente. Fala assim, preparação. O que é preparação? É chamar a equipe, planejar plano A, plano B, plano C, caso a via aérea dê errado. Estar preparado. Estar preparado, ter a técnica, saber intubar de fato, né? Se você não sabe, tem aula de intubação no Emergências do Zero, tem cursos que você pode fazer, teóricos e práticos, e online e presenciais, vai aprender a intubar, a passar o laringo propriamente dito. Mas, assim, tem coisas muito simples que você vai fazer na UPA, como, por exemplo, um adequado posicionamento do paciente. Perfeito. Estaria junto com a preparação para mim, que é um ponto fundamental, é essa posição. Então a posição ajuda muito, o alinhamento da via aérea, né, Léo? Você acredita que eu vou explicar de fazer intubação com paciente sentado, as pessoas ainda se chocam? Como assim você não vai intubar o paciente sentado? Eu falei, é sentado, gente. Mas por quê? Não, porque é sentado que se faz, deitado tá errado. Aí, já vi gente entubando em trend, assim, ó. De ponta cabeça? Sério? Pra melhorar o retorno venoso. Deus protege. Perninha pra cima. Deus protege. Então, assim, posicionamento. Mas a marca que eu tenho na UPA não levanta a cabeceira. Cara, usa coxim. Bota travesseiro, bota lençol, bota coberta, bota a roupa do paciente, o que tiver. Bota soro, frasco de soro, me ajuda muito. E a pré-oxigenação, né, que hoje em dia, a gente está falando do estudo Barco, mas teve um outro estudo muito importante que saiu, se eu não me engano, 1 ano antes, que foi o Pré-Oxy Trial, que mostrou com NNT de 1 para 11, de que fazer VNI diminui
complicações na intubação. Então, assim, a pré-oxigenação ideal, hoje em dia, não dá nem para ter dúvida. A pré-oxigenação ideal, hoje em dia, é com ventilação não invasiva. Ah, mas não dá para fazer com ventilação não invasiva. Então, bota o quê? Bota um catéter nasal de alto fluxo, bota uma máscara não reinalante, dá o máximo de oxigênio que você puder dar para preparar o paciente para ser intubado. Para evitar a hipóxia. Desfechos desfavoráveis, Exatamente. Que dentre eles a hipóxia, né, Léo? O grande ponto da polêmica, a tal da pré-medicação. A pré-medicação, e isso aqui, o estudo Barco também traz, tá, Léo? Eles viram aqui que a maioria das emergências brasileiras, obviamente que a gente tem um viés de que essas emergências avaliadas tinham um médico emergencista ali como residente, tá? E a medicação mais utilizada e mais estável foi o etomidato. Mas o grande polêmica é, primeiro, assim, a discussão de etomidato versus ketamina. Ok, agora a polêmica maior é o fentanil, né? O grande velho. Você gosta de fentanil? Léo, eu sou suspeita a falar sobre fentanil, eu raramente uso, tá? Eu não me lembro a última vez que eu usei fentanil. Tem suas indicações. Às vezes uma dissecção de aorta. Não vamos uma hipertensão intracraniana, algo que a gente talvez precise controlar isso, mas assim, quase não utilizo mesmo mais. Eu também não tenho utilizado fentanil, e daí até que eu gosto de ketamina. É nessa briguinha etomidato-ketamina, porque ketamina, além de ser um bom hipnótico, como o etomidato também é, a ketamina tem efeito analgésico. Então isso ajuda muito. Os anestesistas gostam mais, né? Porque eles ficam apegados na dor. Mas cara, eu não tenho nada contra. Ó, se você aprendeu a intubar no centro cirúrgico com anestesista e ele recomendou fentanil, eu não tenho nada contra isso. Desde que você esteja no centro cirúrgico fazendo intubações de centro cirúrgico. O paciente do centro cirúrgico é diferente do paciente do departamento de emergência. O paciente do centro cirúrgico que chega de jejum, com risco pré-operatório, cardiológico, estável, andando com as próprias pernas, é um paciente completamente diferente do paciente que chega na emergência completamente descompensado. De estômago cheio, né, Léo? Descompensado. Então, amigos anestesistas, continuem usando o fentanil que vocês tanto gostam no centro cirúrgico. Só não enche o raio do meu saco para eu fazer com fentanil na emergência, porque o meu paciente não é igual ao seu. É só isso. É isso. E aí, Léo, é um fator de proteção também a escolha de drogas, né? A gente conseguiu utilizar drogas mais cardioestáveis, como etomidato e ketamina, né? Seguida aí do bloqueador, a maioria das vezes a gente utiliza a sequência rápida, mas a gente tem podcast sobre isso, que existem outras sequências que a gente também faz uso. E uma coisa que é muito legal, que tá na pochete do Emergencista, que também foi um podcast que a gente gravou, o Buge, bom e velho Buge, né, Léo? Buge, se tiver Buge, use-o. O Buge, ele tende a ajudar você a conseguir sucesso em vias aéreas difíceis, tá? Ele tem uma taxa de sucesso em primeira passagem um pouco maior do que o fio guia. Ah, não tem Buge, usa o fio guia. Não tem problema, usa o fio guia. Fio guia é melhor do que não usar nada. Agora, intubação sem fio guia, sem buge, hoje em dia, para mim é má prática. Eu não recomendo você trabalhar com o tubo sem um buge ou sem um fio guia. Porque é o que o estudo traz, né, Léo? Quando a gente olha para o barco, a gente vê que a primeira tentativa é a melhor e a gente vê o quanto esses pacientes morrem. Então, o que a gente puder otimizar para errar menos, para controlar melhor a pressão, para controlar melhor a oxigenação, para controlar pior esses desfechos, é isso que a gente tem que adotar. Então, assim... E tomar muito cuidado com toda a hemodinâmica no periprocedimento, né? O paciente já está hipotenso, a chance dele chocar é grande. Então, tenta otimizar essa hemodinâmica antes, tenta melhorar a pressão arterial. Se for o caso, começa uma nora, na veia periférica mesmo antes. Não deu tempo de preparar a nora, considera fazer uma adrenalina em push dose, um pouquinho antes. É aquela história que a gente fala com tanta frequência nas aulas lá da residência, né, Lu? Resuscitate before intubate. De novo, ó, o inglês aí do smartphone. Foi nem de propósito, não. Mas ressuscitar antes de intubar, ressuscitar a oxigenação antes de intubar, ressuscitar a hemodinâmica antes de intubar, ressuscitar os seus neurônios antes de intubar, para você não sair intubando quem não tem indicação, quem eventualmente possa ser paliativo ou quem eventualmente possa ser manejado de forma não invasiva. Ressuscite os seus neurônios para não intubar quem não precisa,
ressuscite a hemodinâmica, ressuscite a oxigenação, use a melhor técnica possível para entubar. Hoje, no mundo ideal, eu diria que é o quê? Ideal assim, ideal porém real. Um paciente sentado, com hiperóxia, com a pressão otimizada, com a cabeça de pressão otimizada, buge ou videolaringo, ainda melhor, mas videolaringo é mais raro do que buge. Então vamos falar buge, vamos falar em, eu gostaria no paciente, VNI pré para fazer uma hiperoxigenação, vou falar em ketamina, se o paciente padrão assim, se eu puder escolher, se eu não tiver um motivo para escolher uma coisa diferente. Ketamina, e se eu não tiver um motivo para escolher uma coisa diferente, rocurônio. Exato. Passa o tubo no meio da corda voscal, confere que está lá mesmo, lembrar que entubar o esôfago não é erro médico, mas deixar o tubo no esôfago é um erro gravíssimo. Gravíssimo. Deu tudo certo, teve sucesso, conectar no ventilador e partir para o braço. Ah, mas eu não sei mexer no ventilador, faz o emergências do zero, faz o ventilação mecânica do zero que a gente ensina, tá? Não vai dar para ensinar a mexer no ventilador nesse episódio. Ainda assim, tem um monte de episódio aí com dicas e passo a passos gratuitos para você, mas se você tem dificuldade com ventilação, eu recomendo que você busque o VM do zero. E parece óbvio, Léo, isso é bem o nosso dia a dia, né? Mas como é difícil você orientar uma intubação, eu vivo muito isso até na regulação, né? Você orientar e saber que se aquele cara não otimizar, não fazer essa ressuscitação pré, vai dar ruim. Sim. E aí é o paciente que para, tá dentro dessa porcentagem aqui dos que param, dos que entram em hipoxemia, dos que estabilizam e que vão evoluir para óbito em 50% dos casos. 50% dos casos, lembrando que é uma estatística global. Se o seu paciente foi um daqueles que teve nos 30 minutos complicação, naqueles 30 minutos de complicação, né? Sobe. Relembrar o barco. 1/3 complica nos primeiros 30 minutos e 45% morrem em até 28 dias. Se você pertence àquele grupo que complicou nos primeiros 30 minutos, a sua chance de óbito em 28 dias não é 45, é ainda maior. É ainda maior, exatamente. É exatamente isso. Acho que essa é a ideia de trazer o barco para que vocês pensem, porque é um dado nosso, é um dado real das nossas emergências. E isso traz um pouquinho do contexto que a gente citou aqui, né? De tentar preparar. A intubação é um procedimento que pode parecer simples para muitos, mas não é só passar o laringo, mas eu acho que é o procedimento mais complexo dentro da emergência. Por isso que o emergista gosta tanto de uma via aérea, né, Léo? É isso aí. É isso. Pessoal, obrigado por estarem com a gente em mais um episódio. A gente volta sempre, estaremos sempre aqui com vocês, eu e Super Luísa Brown. Precisando de contato conosco, sabem como nos encontrar, @Emergência Raiz em todos os cenários possíveis e imagináveis, Spotify, Pombo Correio, Tapete Voador, YouTube, Instagram, Facebook, X, Twitter, MSN, ICQ, Lembra Orkut. Do Pix também, o Pix. Orkut, Pix. Cara, você sabe que não tem um Pix @Emergência Raiz ainda? Vou criar. Vamos criar esse Pix aí, fica a dica. É isso. A Luísa Brown agora está dentro do Emergência Raiz, estão precisando falar com ela. Facilitando a vida de vocês, né? Manda para a Emergência Raiz que vocês vão falar comigo, com ela, com a Camila, com a Larissa, com toda a nossa equipe. Show de bola, até a próxima. Beijo para vocês.